bocadinho de onde é que nasce a tua paixão pelo handball. Ora bem, eu penso que a minha paixão pelo handball e pelo desporto em geral é uma história muito, muito normal e que muito provavelmente milhares de atletas e treinadores também a tiveram. Eu quando era miúdo, normal, apareceu-me uma doença respiratória, bronquite asmática, e foi-me aconselhado praticar desporto para desenvolver. Era uma criança muito magrinha, não tinha um porte físico como habitualmente os atletas têm, então os médicos queriam que eu desenvolvesse um bocadinho a minha parte, nomeadamente a minha parte torácica. Quiseram, ou queriam na altura, que eu ingressasse na natação, mas estamos a falar de um período onde as piscinas não eram assim tão frequentes e eu, por acaso, na minha zona, eu sou de Vila Nova de Gaia, ali perto não havia nenhuma piscina disponível. Tinha sim, mesmo ao lado onde eu estudava, na escola secundária Almeida Garrett, tinha um clube de desporto escolar de handball, em que eu tinha lá alguns amigos que praticavam. Falámos com o médico disse que não era o ideal, mas sim senhor, pelo menos era alguma coisa. Então comecei a treinar lá no desporto escolar. Aquilo era meio desporto escolar, meio desporto federado. Aquilo ainda havia ali um bocado aquela confusão destes dois mundos, mas a realidade é que o bichinho apareceu. Esse clube depois extinguiu-se como desporto escolar, passou a clube federado, mas a clube 100% federado, mas a clube federado eles resolveram apostar só no género feminino, ou seja, a equipa masculina que existia foi cancelada. Então eu passei nessa altura para o grande clube de handball que existia ali na cidade de Gaia, que era o Futebol Clube de Gaia, onde eu fiz a minha formação toda. Entraram em contacto comigo e eu passei, ao fim de 2 anos no Clube Jovem Almeida Garrett, passei para o Futebol Clube de Gaia. Pronto, basicamente foi assim que me apareceu o bichinho do handball e até hoje nunca mais deixei. Portanto, de atleta passas depois a treinador, não é? E a paixão continua. Continuo. Qual é o teu percurso enquanto treinador? Que equipas é que tu foste treinando ao longo deste tempo? Pronto, eu depois de muitos anos, não é? Carreira como jogador, chegou ali uma fase, aquela fase da universidade, aulas, trabalhos, vida académica, etc, etc. Tomei ali uma decisão de interromper se não estou em erro, estava no meu segundo ano de sénior, segundo ou terceiro ano de escalão sénior, e resolvi fazer ali uma interrupção da parte de atleta. Estava na universidade, estava a tirar o curso para professor de Educação Física, que é a minha licenciatura, e o meu professor da cadeira de handball era um ex-treinador e vejam o tempo e a relação que as pessoas têm. Era um ex-treinador do Clube Jovem Almeida Garrett, de quando eles tinham uma equipa feminina, ou seja, dos primórdios de quando eu comecei a praticar handball. E ele reconheceu-me logo, eu reconheci logo, começamos a falar, etc, tudo bem. Obviamente, pronto, naquela cadeira de handball eu safei-me facilmente, inclusive comecei a ajudá-lo em algumas aulas, a passar alguma informação e algum teor mais técnico aos meus colegas de curso. E então ele, mais ou menos a meio do ano, questiona-me se eu estava interessado em ajudá-lo fora da faculdade e em ajudá-lo no clube que ele treinava, que também era um clube feminino, era em Espinho, o Clube Desportivo Manuel Laranjeira, que também pertencia a uma escola, e eu disse-lhe que sim, que sim.
Pronto, ainda tinha aquele bichinho, tinha acabado há muito pouco tempo de sair como jogador, tinha aquele bichinho para continuar com o handball, e então fui ajudá-lo, na altura ainda sem curso, sem nada, não tinha curso de treinador, fui ajudá-lo a treinar a equipa sénior feminina que na altura militava na segunda divisão, e eu como jogador fui guarda-redes, trabalhei mais diretamente com os guarda-redes da equipa sénior. As coisas começaram a evoluir por ali fora, convidaram-me para começar a dar treinos específicos às guarda-redes todas do clube, então comecei a ter treinos específicos só com as guarda-redes, em que era eu basicamente só que lá estava, ia fazendo o planeamento, etc, etc. Então depois tomei a decisão, muito naturalmente porque era necessário, de avançar para tirar o curso. Como já estava na fase final do curso, e na altura as associações de handball permitiam isso, e penso que agora ainda o fazem, e muito bem, deram uma equivalência logo ao primeiro nível de treinador de handball. Então já comecei a poder ser treinador de handball no banco, etc, etc. E continuei a evoluir por aí fora. Depois houve ali um período em que tive um convite de um clube ali próximo masculino, o Sampaio de Oleiros, o Clube Desportivo, o CDC Clube Desportivo e Cultural Sampaio de Oleiros, para regressar a jogar. Disse que sim. Então treinava as miúdas primeiro, a equipa feminina primeiro, e depois saía do treino a correr, às vezes até saía já equipado, aproveitava que estava lá no pavilhão, equipava-me, saía a correr e ia para Sampaio de Oleiros, que fica ali muito próximo, Passos Brandão, e ia para o meu treino. Ainda estive lá, se não estou em erro, mais 2 ou 3 épocas. Nessa altura foi quando acabo o curso e tenho o meu primeiro convite de trabalho, que foi a Universidade do Minho. Quando calhou mesmo na precisa altura, no início de uma época, 99, 2000, em que foi quando eu ingressei na Universidade do Minho, quando fui convidado para vir para aqui trabalhar para a Universidade do Minho, em que o Sampaio de Oleiros me convida a ser treinador da equipa de iniciados. Eu ainda comecei a época com a equipa de iniciados Sampaio de Oleiros, mas muito pouco tempo, acho que não cheguei a ter um mês de treinos com os miúdos, e então vim para a Universidade do Minho. E aí, nesse momento, a minha ligação com o handball fechou mesmo. Comecei a trabalhar aqui, noutra área, e então deixei de ter aí ligação com o handball. Vim para Braga e não conseguia treinar em lado nenhum. Mas é a Universidade de Minho que te proporciona talvez um dos momentos áureos da tua carreira, certo? Depois voltas a treinar. Certo. E chegas a campeão do mundo universitário. Sim, atenção, eu como campeão do mundo fui como selecionador nacional universitário pela FADU, pela Federação Académica de Desporto Universitário. Obviamente que como selecionador nacional universitário estava lá porque era o treinador da equipa de handball da Universidade do Minho. Mas sim, tens toda a razão, a Universidade do Minho, que é a minha casa, sem sombra de dúvidas, não é? Proporcionou-me momentos que nunca na minha vida irei esquecer e ainda recordo quase todos os dias. Aliás, quem for à minha casa vê lá os troféus, as bolas de jogo, etc, de todos os anos que eu tive aqui na Universidade de Minho. Mas pronto, mas para perceber, eu entro então aqui na Universidade de Minho. No primeiro ano não tenho ligação nenhuma aqui na Universidade de Minho com a equipa de handball, mas no segundo ano os responsáveis da Universidade de Minho, o professor Fernando Parente, o Pedro Dias e o engenheiro Adolfo Vidal, que eram os responsáveis do departamento de desporto dos serviços de ação social, tomam conhecimento que eu tinha ligação ao handball, e a equipa da Universidade de Minho já na altura tinha uma super equipa de handball, e convidam-me para ingressar na equipa, não inicialmente como treinador, mas como responsável máximo da equipa de handball, ou seja, como diretor da equipa de handball. Eu, obviamente, com isto, o handball
é como este bichinho que nós agora temos aqui, como este vírus, entra e depois nunca mais sai, fica ali, mas pelo lado positivo, pelo lado positivo. E obviamente entrei na equipa de handball, comecei a acompanhá-la nos campeonatos, a acompanhar nas vitórias, etc. Comecei a me envolver cada vez mais, até que chegou uma certa altura que o desporto universitário tem esta característica, não é? Os jogadores entram e saem muito rapidamente porque são universitários, acabam o curso, deixam de poder representar e grande parte dos treinadores universitários que estão no ativo, ou estiveram no ativo, eram alunos da universidade. Então o treinador, que também era aluno, sai. Então eles ficam sem treinador e é nessa altura que eu entro como treinador da Universidade de Minho. Obviamente que antes, e por causa da Universidade de Minho, obviamente que me trouxe uma boa imagem, eu tenho um convite de um dos maiores clubes, se não o maior clube nacional, ou com maior história nacional de handball, que é o ABC de Braga, convidam-me isto foi diretamente o professor Jorge Rito, que é neste momento o treinador da equipa sénior, e na altura também era o treinador da equipa sénior. Em algumas conversas que eu ia tendo com ele lá na Universidade de Minho, quando nos cruzávamos, ele convida-me a fazer parte do quadro de treinadores do ABC de Braga. E eu aceitei, muito naturalmente, comecei a treinar os escalões de formação do ABC de Braga e em paralelo também era treinador da equipa da Universidade de Minho e utilizava os atletas do ABC, que eram estudantes da Universidade, nos campeonatos. Pronto, e depois a partir daí foi um crescendo de sucessos e de vitórias, seja na Universidade de Minho, seja tenha sido no ABC de Braga. Assim, muito rapidamente fomos, sob o meu comando, já tinham sido antes, mas sob o meu comando, a equipa da Universidade de Minho, fomos 7 vezes consecutivas campeões nacionais, participamos em 7 europeus, 7 ou 8 europeus, agora de cabeça não me lembro, fomos 4 vezes campeões europeus, fomos a mais europeus, fomos 4 vezes campeões europeus, fomos 3 vezes ou 4 vezes, não, 3 vezes vice-campeões europeus, fomos 2 vezes terceiros classificados e só uma última vez é que não conseguimos passar às fases finais dos campeonatos europeus. E depois isso tudo trouxe, obviamente, aquilo que falaram ao bocado, o convite pela FADU para ser selecionador nacional universitário em 2012 e o campeonato do mundo ia ser no Brasil, não que tivesse o facto de ser no Brasil fosse uma razão para eu aceitava se fosse em qualquer lado, obviamente que o Brasil ajudou. 2012 fomos ao Brasil, uma equipa feita, construída, por alguns problemas administrativos, uma equipa construída basicamente num mês, se tanto, antes do início do campeonato e fizemos logo ali um brilharete. Fomos logo vice-campeões do mundo em 2012. Ao sermos vice-campeões do mundo em 2012, isto porque em 2014 íamos organizar em casa, a Universidade de Minho ia organizar em casa o campeonato do mundo, então deveríamos ter uma representação lá, não é? E em 2014 foi a cereja no topo do bolo, digamos assim. Fomos campeões do mundo em nossa casa, em Guimarães, na presença do nosso público, e foi, na realidade, é um momento que eu nunca mais vou esquecer. Tem um sabor especial ser campeão do mundo pela universidade, como é evidente, mas tem o seu mérito, não é? Sendo em terras lusas, sendo em Portugal. Sim, claro que sim. Já teria tido um sabor especial se nós, no Brasil, tivéssemos sido campeões do mundo, obviamente. Ficámos em segundo lugar, numa final completamente louca, em que o adversário foi claramente melhor do que nós e não tenho qualquer desculpa relativamente a isso. Foram melhores que nós e ganharam-nos. Mas eu lembro-me perfeitamente que na altura, com os responsáveis por telefone, no fim da final,
ligaram-me aqui de Portugal a dar os parabéns, etc. E eu na altura pedi desculpa por não ter conseguido ser campeão do mundo, e prometi-lhes que em casa iria, se me dessem obviamente novamente a honra de ser selecionador e me escolhessem e me dessem essa responsabilidade, queria ser campeão do mundo em casa, e conseguimos. Obviamente que não são coisas que não se podem prometer, mas eu fiz uma promessa muito difícil de cumprir, mas consegui cumprir e fomos campeões do mundo em casa. Depois tivemos outro grande sucesso, aliás em Portugal único, que é a ida às Universiadas em 2015. Fomos campeões do mundo, ganhamos o acesso direto, a entrada direta nas Universiadas na Coreia do Sul, em Gwangju. E fomos lá ganhar a medalha de ouro também. Eu aí já não fui como selecionador nacional, aí já foi o que era na altura o selecionador nacional absoluto da Federação, o professor Rolando Freitas, que me convidou para ser adjunto dele, e eu obviamente que aceitei, e fomos a Gwangju e ganhamos a medalha de ouro única em Portugal, em modalidades coletivas, em Universiadas. Para os mais distraídos, Universiadas é uma espécie de Jogos Olímpicos das universidades. Isso mesmo. As Universiadas são os Jogos Olímpicos Universitários. Estamos a falar de um evento que em nada fica atrás, de uns Jogos Olímpicos. Estamos a falar de entre 10, 12, 13 mil atletas, depois também dependendo do programa desportivo, que estão ali durante uma semana, aldeias olímpicas, centenas não, mas dezenas de instalações desportivas para albergar as várias modalidades que se desenvolvem naquele ano. Mas aliás, há muitos atletas, as Universiadas realizam-se disparadamente dos Jogos Olímpicos. Porquê? Porque há muitos atletas olímpicos em idade universitária que aproveitam as Universiadas para treinar, sabendo que o nível é muito similar, o nível competitivo é muito similar, aproveitam as Universiadas para treinar já para os Jogos Olímpicos, para tentar fazer tempos, tentar puxar, ver a concorrência, etc. Por isso é um nível muito alto e é muito bom. Agora vamos voltar para este teu projeto, não é? Tu agora estás ligado ao Arsenal, Clube da Devesa, é assim, não é? Ok? Isso mesmo. Como é que surge este convite e quais são os objetivos prioritários deste teu novo projeto? Ora bem, o convite surgiu em 2015, pouco tempo depois de eu regressar das Universiadas. O Carlos Saraiva faz-me um telefonema e diz que quer falar comigo, e também surge um bocadinho porque eu na altura no ABC de Braga achei que eu estava no ABC de Braga, era treinador da equipa de júniores, sabia que já não iria continuar com a equipa de júniores. O ABC, e muito legitimamente, tinha-me feito uma proposta para treinar outro escalão, e eu senti naquele momento, nada contra o ABC de Braga, mas eu pessoalmente senti como treinador, porque isto é mesmo assim, senti como treinador que precisava de dar um salto, de experimentar. Eu na minha vida de treinador, tanto como treinador masculino, do género masculino, como treinador do género feminino, treinei todos os escalões existentes. Treinei desde os minis até aos séniores. Quer dizer, na altura tinha treinado no feminino, tinha feito isso tudo. Tinha treinado os escalões de formação praticamente todos no feminino, porque houve um período, peço desculpa, para perceberem, houve um período em que eu estava aqui
a trabalhar em Braga, mas foi o período que coincidiu com o meu casamento, quando eu me casei, em que fui morar para o Porto, porque a minha mulher era do Porto, etc. E fui morar para o Porto. E nesse período eu comecei a treinar lá no Porto, neste caso em Gaia, o meu clube de formação, o Clube Jovem Almeida Garrett. E então entrei na formação e fiz ali um périplo pelos escalões de formação todos que culminou com ficar responsável pela equipa sénior. E não podia deixar também de referir isto aqui, que na equipa sénior do Clube Jovem Almeida Garrett, na altura, eu e o treinador que estava comigo, que eu tinha um treinador adjunto, o Nuno Batista, conseguimos um feito inédito para aquele clube, que foi não só a subida à primeira divisão nacional, como em 2 anos consecutivos da primeira divisão conseguir as 2 melhores classificações de sempre daquele clube. No primeiro ano, e a primeiro ano que estávamos na primeira divisão, conseguimos ficar em 5º lugar, e no ano seguinte ficamos em 3º lugar e apuramos-nos diretamente para as competições europeias. Neste caso para a taça EHF, que é a segunda maior competição que existe no handball. Obviamente que pronto, aquilo era um clube muito humilde, não tinha dinheiro. Fomos participar, o clube fez um esforço enorme, fomos participar, mas na primeira ronda fomos eliminados. Apanhámos uma equipa da Lituânia, em que a jogadora mais baixa delas era mais alta do que eu. Pronto, era uma diferença. Vimos ali um bocado a diferença, do handball feminino, neste caso do género feminino, que agora já não se nota tanto, embora ainda exista alguma diferença. Pronto. Mas estava eu a dizer, nesse período, o ABC de Braga, e sabendo que eu já tinha tido experiência no feminino e algum sucesso no feminino, convida-me a ser o responsável por lançamento do género feminino no ABC de Braga, mas eu não era aquilo que eu queria. E na altura, pronto, agradeci obviamente o convite, mas disse-lhes que não, declinei, porque tinha tido um convite por parte do Arsenal Clube da Devesa para treinar a equipa sénior. Tinha falado com o Saraiva, com o responsável da secção de handball, relativamente a isso, e o projeto parecia-me, e parece-me, porque ainda cá estou, bastante interessante e bastante ambicioso, e resolvi aceitar, e foi assim que vim para o Arsenal Clube da Devesa. Como é que está a correr esta época? Sendo uma época, a anterior foi atípica, esta começa atípica, não sabemos se isto vai acabar, como é que vai acabar, mas como é que tem sido esta época? É assim, não tem sido muito fácil. Não tem sido muito fácil, por vários aspectos, e eu penso que não só no Arsenal, mas também nos outros clubes. Nós neste momento estamos na segunda divisão. A segunda divisão é um campeonato extremamente competitivo, se calhar, tudo bem que o nível de jogo até poderá ser um pouco mais baixo, mas se calhar em termos de capacidade de jogo, igualdade de confronto entre as equipas, é mais competitivo do que uma primeira divisão, não é? Uma primeira divisão tem aquelas equipas de topo, os grandes do desporto nacional, e depois tem ali 2 ou 3 equipas que se vão conseguindo manter ali no meio, e depois um bocado por baixo. Aqui na segunda divisão não, nomeadamente aqui nesta zona norte, na zona 1, onde nós estamos integrados, as equipas equivalem-se todas a muito. Agora, nós estamos a sofrer um bocadinho daquilo que vem do ano passado e que aconteceu ano passado. O ano passado o campeonato foi interrompido abruptamente, tivemos muitos meses de paragem com o confinamento, e mesmo sem confinamento até haver um retorno à prática da atividade física e do desporto, e isso quebrou bastante os nossos atletas. Infelizmente, mas é o que é,
O Arsenal não é um clube também com grandes posses financeiras, com grandes capacidades financeiras. Os atletas foram-se mantendo em forma dentro das suas possibilidades, mas obviamente que custou bastante o início da época. Eu acho que nós temos uma equipa bastante equilibrada, bastante mais equilibrada que o ano passado. Conseguimos construir uma equipa bastante equilibrada. Conseguimos este ano, e como clube, uma vitória muito grande que está a ajudar muito na equipa sénior, que é ter uma equipa júnior que permite, perdoem-me a expressão, tapar alguns buracos que eventualmente possam acontecer na equipa sénior, mas pronto, estamos aqui a pagar um bocadinho a fatura de toda esta paragem abrupta e este afastamento da atividade física. Temos tido uns resultados um bocadinho oscilantes, fazemos bons jogos, outros jogos não temos conseguido, mas ainda estou bastante confiante e estamos aqui para a luta. O nosso objetivo, obviamente que é tentar sempre chegar o mais longe possível e, se possível, atingir a classificação suficiente, ou seja, os 2 primeiros lugares para ir para a primeira divisão, mas não estamos fixados nisso, tanto porque já lá tivemos durante 3 anos, a equipa teve durante 3 anos na primeira divisão, e isso trouxe uma fatura muito pesada para o clube, que também a estamos a pagar agora, porque financeiramente é muito pesado. Os atletas têm que despender muito das suas vidas, tanto pessoais como profissionais, e é muito complicado. Por isso a segunda divisão, neste momento, construir, cimentar o clube, cimentar a formação, principalmente a formação, para que a equipa sénior continue a ter, como temos este ano, alguns atletas já a ingressar na equipa sénior. Esse é que é claramente o nosso objetivo, e é para isso que nós estamos a trabalhar.